Olá pessoal, meu nome é Giliardo Godoy e hoje eu vou apresentar um pouco do meu trabalho de mestrado, Operadores de Recombinação para o Problema da Árvore Starner em Grafos, que tem sido desenvolvido juntamente aqui sob a orientação do professor Danilo Sanches. Atualmente eu sou aluno de mestrado do programa de pós-graduação em informática aqui da UTFPR de Cornélio Procópio, no norte pioneiro do Paraná. O problema de Steiner em grafos ele consiste em determinar uma árvore que conecte um subconjunto de vértices terminais, aqui representado por essas bolinhas em laranja, né? Por esses vértices em laranja. E esse problema, e essa variação desse problema é definida num grafo ponderado, com arestas com peso e não direcionado, né? E essa abstração, ela pode ser utilizada para modelar problemas de diferentes áreas do conhecimento, como roteamento multicast, identificação de eventos em redes sociais, é, identificação de medicamentos com propriedades semelhantes. Só que esse problema ele é NP-hard, o que significa que não existe ou ninguém ainda foi capaz de propor um algoritmo determinístico que encontre uma solução ótima para esse problema, a melhor solução possível, em um tempo de computação razoável, que não seja exponencial. Então, diversas abordagens heurísticas e metaheurísticas foram propostas, né? E dentre elas algoritmos genéticos. Só que as representações tradicionais de algoritmos genéticos, como a representação binária, elas não são adequadas para codificar árvores em grafos. E porque elas podem levar a soluções infactíveis, como soluções com diversas subcomponentes e grafos desconexos, né? E por isso, possivelmente por isso, apresenta um desempenho aquém das abordagens mais tradicionais. Então, a gente se propôs trabalhar com a representação direta dos indivíduos. Os indivíduos eles são codificados como grafos para o algoritmo genético. E aí a gente explorou alguns operadores que, apesar deles não serem tão simples igual os operadores posicionais, né, da representação binária, eles levam a resultados melhores. Os operadores baseados em partições, eles têm por princípio, eles pegam duas soluções para cruzamento, né, eles selecionam duas soluções para cruzamento, junta as arestas dessas duas soluções, transfere as arestas comuns diretamente para o descendente e vai explorar as partições. Só que aqui, quando eu faço a união e removo as arestas comuns, na figura C, eu tenho uma só componente. Então, a nossa proposta foi explorar os vértices comuns como pontos de corte. Então, cada subcaminho aqui entre esses vértices comuns, eles são comparados e a gente seleciona o menor para formar o descendente, né? Então, esses operadores eles têm algumas características, eles são determinísticos e o operador proposto é quase determinístico. E é uma propriedade diferente quando se fala em algoritmos genéticos, né? Mas é uma vertente que está sendo explorada na literatura. Então a gente comparou o nosso operador com operadores de uma outra representação conhecida como conjunto de arestas, e com esse operador PRIM-RST, e com um GA que usa a representação binária proposto de acordo com o que foi proposto por esse autor aqui. A gente também investigou duas estratégias de reparo que elas não tentam consertar uma solução, mas é só melhorar ela. Então a gente percebeu que o nosso operador obteve resultados bem competitivos em relação às outras abordagens, né? Esses são os resultados do artigo. E também o tempo de execução dele foi bem melhor, ele conseguiu encontrar soluções mais rápido do que as abordagens tradicionais. E o que a gente chama a atenção também é que para essas instâncias B, ele foi capaz de encontrar uma solução ótima para todas as instâncias, enquanto as outras abordagens não conseguiu esse feito. Então, o pior caso dele foi ali de 28%. Então, ele tem algumas propriedades de tunelamento e mais testes precisam ser feitos, né,
para esse operador e ele se mostrou competitivo em relação aos demais. Qualquer dúvida eu vou estar à disposição aqui para conversar rapidinho com vocês. Obrigado.